Primeiro o Sporting de Braga, agora também o Futebol Clube do Porto, mais saudada a equipa da casa, os Dragões, que acabam de pisar também o relvado do Estádio das Antas. Estádio das Antas, onde o Porto, neste campeonato, já jogou por 2 vezes, venceu por 2-0 ao Passos de Ferreira e por 4-1 aos Salgueiros. Jogou também em casa frente ao Estoril, mas por castigo esse jogo realizou-se em Coimbra e os portistas ganharam por 1-0. Quanto à carreira do Sporting de Braga fora de portas, 1 vitória, 2 derrotas, portanto em 3 jogos, um saldo que até se pode considerar positivo se atendermos às pretensões habituais da equipa do Sporting de Braga. Vemos Carlos Alberto da Silva, treinador portista, também há pouco Reinaldo Teles, chefe do departamento de futebol, e ainda Jorge Nuno Pinto da Costa. Agora a linha, a equipa do Futebol Clube do Porto, de 1 a 11, com Vítor Bahia, João Pinto, o 3 é o Bandeirinha, Aloísio, número 4, 5, Fernando Couto, 6, Rui Felipe, número 7, Jaime Magalhães, 8, Costa Adinove, o número 9 é Domingos, camisa 10 para Semedo e André, um regresso, vai jogar com a camisa número 11. Equipa do Porto treinada, como vimos, por Carlos Alberto da Silva, que tem no banco como alternativas para utilizar no jogo, se assim o entender, Valente, número 12, 13, Carlos Santos, ou António Carlos, 14, José Carlos, o 15 é o Bino e o 16, Tony. Vão tomando os seus lugares das equipas, perfilando para as entidades oficiais, uma partida que vai ser dirigida pelo árbitro Marcos da Silva de Funchal. Agora a equipa do Sporting de Braga, de 1 a 11 também, Rui Correia, José Nuno Azevedo, Sérgio, Jorge Ferreira, Rogério Pimenta, número 6 Eusébio, 7 Fernando Pires, 8 Secretário, o 9 é Chiquinho, 10 Folha e 11 Fordes. Equipa treinada por Vítor Manuel. O banco dos suplentes do Sporting de Braga, e cá estão José Nuno Amaro, é o número 12, guarda-redes suplente, Francisco Silva, o 13, King, o 14, Luís Fernando, o brasileiro, com a camisa número 15, e o 16, o jovem João Pedro. Trio de arbitragem, como disse, chefiado por Marcos da Silva do Funchal, coadjuvado por Manuel Neves e Pita da Silva, são os 2 auxiliares do árbitro que daqui a pouco vai dar início a este Futebol Clube do Porto, Sporting de Braga, a partida que, como disse, também marca o fecho desta jornada 7ª do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. Partida que começa neste momento. Eusébio do Sporting de Braga. André que esteve lesionado, regressa hoje à equipa. Rui Felipe. Fernando Pires. O Sporting de Braga, que aqui vem com 6 pontos em 6 jornadas. Vítor Manuel quer pontuar aqui, obviamente, no Estádio das Antas. Não traz uma equipa com muitas cautelas defensivas, 2 avançados, 4 homens no meio campo, 4 homens na defesa. O Braga vai tentar serviço essencialmente do contra-ataque, mas vai jogar, pelo que nos dizia o técnico antes de começar esta partida, de acordo com aquilo que o Porto também permitir. Rui Felipe. Folha. José Nuno Azevedo. Estava servido à frente de Curto Aloísio. Bandeirinha, um homem que joga mais e melhor com o pé direito, mas esta época Carlos Alberto Silva resolveu adaptá-lo ao flanco esquerdo, talvez também por causa da opção dos estrangeiros, que seria em princípio o defesa esquerdo portista, mas Carlos Alberto Silva preferiu escolher Bandeirinha, que até agora tem desempenhado bem as funções de lateral esquerdo. André. Costa Adinove. O Futebol Clube do Porto vem de uma vitória por 5-0, uma vitória robusta na primeira eliminatória, na segunda mão da primeira eliminatória da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Jogou aqui com o campeão luxemburguês, o União do Luxemburgo, e venceu por 5-0. Nessa partida, Carlos Alberto da Silva aproveitou para fazer descansar alguns habituais suplentes, e é o Porto no ataque. O corte de Jorge Ferreira é, em princípio, o defesa mais atrasado da equipa do Sporting de Braga. Bola para Rui Correia. O árbitro a assinalar deslocação a um dianteiro portista. Vemos agora. Não me fica a ideia que estivesse deslocado qualquer dianteiro portista. De qualquer forma, a bola ficou ali nas mãos de Rui Correia. Não havia qualquer perigo iminente por parte do Futebol Clube do Porto.
André. O Sporting de Braga, ao contrário do que muita gente poderia esperar, não vem aqui jogar com 5 defesas, nem sequer com 3 centrais. Os centrais do Braga são o Sérgio e o Jorge Ferreira. O Sérgio encarregar-se-á da marcação ao primeiro ponta de lança do Futebol Clube do Porto, enquanto que o Jorge Ferreira ficará mais solto, e depois os laterais, os defesas laterais irão também marcar outros homens do Porto que possam surgir, sendo compensados pelos médios alas. João Pinto. A movimentar o capitão portista. Jaime Magalhães. A ala direita do Futebol Clube do Porto a funcionar com João Pinto e Jaime Magalhães. E é Folha que vai tentar travar em primeira instância as descidas do Porto pelo corredor direito. Estava Fernando Couto colocar na frente. Dominou José Nuno Azevedo. Secretário e Folha, 2 jogadores que pertencem aos quadros do Futebol Clube do Porto, estão emprestados ao Sporting de Braga. É uma política muito utilizada, principalmente nos clubes grandes, aproveitar para dispensar os jogadores mais jovens para ganharem ritmo competitivo, para ganharem também alguma maturidade. Eusébio. Rogério Pimenta. Cortou o Fernando Couto. Forbes. O jogador mais veloz deste Sporting de Braga, o número 11 Forbes. Um jogador muito cotado no futebol português noutros tempos, já jogou no Sporting, onde foi titular e fez uma excelente época. Há uns 6 anos atrás. Bandeirinha. E Semedo. O Futebol Clube do Porto não joga habitualmente com um ponta de lança fixo na área. Domingos, Costa Adinov serão os homens mais adiantados que mais vezes surgem para o remate, mas também Jaime Magalhães, o próprio Semedo e até outros médios portistas surgem na área adversária na altura da finalização. Rui Correia. Da equipa que jogou frente à União de Luxemburgo, por exemplo, os 2 centrais, Fernando Couto e Aloísio, não estiveram nesse jogo. Carlos Alberto da Silva aproveitou para os fazer descansar. Jogaram então Jorge Costa e José Carlos, 2 outras boas opções do técnico brasileiro. Zé Nuno Azevedo. É o corte do João Pinto, um jogador muito versátil, como quase todos os atletas do Futebol Clube do Porto, a aparecer agora ali no meio, a substituir o seu defesa central. Forbes. Estamos com 5 minutos na primeira parte. Esta é a última partida da 7ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga, 0-0 no Estádio das Antas. São os minutos iniciais. Arremesso para o Sporting de Braga. Aí está a sinalética de Marcos da Silva, um árbitro que cumpre a segunda época como juiz de primeira categoria. Aloísio. João Pinto. Outra vez João Pinto bem. Espera Costa Adinov se pudesse colocar, perdeu a bola o João Pinto. É Folha. Explorando a velocidade de Chiquinho. Chiquinho e Forbes, os 2 homens mais adiantados do Sporting de Braga. Forbes, ora na direita, ora na esquerda, portanto alternando os 2 dianteiros bracarenses. Depois os médios alas, Secretário fará o centro-direita, Folha o centro-esquerda e Eusébio e Fernando Pires no miolo. E Eusébio mais recuado para de vez em quando desempenhar também as funções de trinco. É Eusébio que tem agora a posse de bola. Jaime Magalhães, perdeu Eusébio. É obrigado a recuar Magalhães. Bandeirinha. Costa Adinov, na esquerda. Rui Filipe, depois foi ali Fernando Pires a tirar a bola quando o Rui Filipe poderia aparecer em boa situação para o remate. O Sporting de Braga estuda ainda a forma mais adequada para dispor as suas pedras no terreno. É que normalmente quando as equipas vêm aqui às Antas têm de esperar também para ver como vai jogar o Porto, para depois então sim tentarem adaptar-se o melhor possível. Fernando Pires.
muito movimentados, muito geniquentos estes jogadores do Braga nestes minutos iniciais. Secretário, Fernando Pires, Folha, e o trio de médios do Sporting de Braga. O outro é Eusébio. João Pinto, agora na esquerda, cá está. Sempre a mudar de sítio, João Pinto. Bandeirinha. Já Magalhães também no centro. E agora não estava lá o João Pinto e o Rui Filipe não conseguiu compensar. É Chiquinho, jogador brasileiro com nacionalidade portuguesa agora. E o primeiro remate da partida por Fernando Pires, um remate de meia distância, sem grande perigo para a baliza de Vítor Bahia. Conta, no entanto, também a intenção deste número 7 do Sporting de Braga, internacional experiência português, 23 anos. Fernando Pires jogou sempre no Sporting de Braga, com exceção de uma época em que foi dispensado ao Felgueiras. De resto é produto das escolas do Sporting de Braga. João Pinto. Bandeirinha. É muito difícil penetrar naquele meio campo do Sporting de Braga, porque quando defende, o Braga fala com todos os homens metidos no seu meio campo. Mais adiantados o Forbes e o Chiquinho, e depois ali do miolo, do meio do seu meio campo para trás, se assim se pode dizer, super povoado, e a complicar a tarefa do Futebol Clube do Porto e dos jogadores portistas. João Pinto. O Porto terá de aproveitar de alguma forma a criatividade dos seus jogadores para aparecerem nos momentos certos, para tentarem chutar a baliza e fazer talvez o primeiro golo. Rui Filipe, recuado. Fernando Couto não podia atrasar ao guarda-redes pelas pelas alterações às regras de jogo. Jaime Magalhães, Aloísio. Aliás, esse medo. André, apertado por Eusébio. O Porto a canalizar mais o seu jogo ofensivo, como quase sempre, pelo flanco direito. Jaime Magalhães. Há muitos anos, há 10 épocas, que Jaime Magalhães e João Pinto se entendem por aquele lado. Foi aquela ala direita que deu muitos títulos ao Futebol Clube do Porto, não sem desprimor nenhum para todos os outros atletas que participaram nos maiores êxitos do Porto. E agora esse medo pode rematar e não. Surgiu ali, muito bem colocado, um homem do Sporting de Braga, quando o Semedo estava em boa posição para rematar e para talvez conseguir o primeiro golo do Futebol Clube do Porto. Atenta à defesa do Sporting de Braga. Foi, por assim dizer, o primeiro lance de perigo no Estádio das Antas, com 10 minutos da primeira parte e o 0-0 ainda. Semedo muito bem a conseguir levar a bola, e quando passou de um pé para do pé esquerdo para o direito para poder rematar, apareceu ali um defensor bracarense a estragar tudo ao jogador portista. Jaime Magalhães. Domingos que esteve lesionado, foi no treino de aquecimento antes do jogo com a União de Luxemburgo, sofreu uma contratura. O número 9 portista está agora em condições de jogar a 100%, como vemos. De resto, nesta equipa do Porto, a única baixa é Jorge Couto, no plantel de Carlos Alberto da Silva. O próprio Paulinho César, que foi operado, está agora a treinar, segundo nos disse o Dr. Domingos Gomes, já sem qualquer limitação. Jaime Magalhães, o cruzamento diretamente para as mãos de Rui Correia. O Paulinho César, avançado brasileiro, que foi operado, começou os treinos, fê-lo com algumas limitações do início da semana, agora não, já está em condições, falta-lhe obviamente algum ritmo competitivo e por isso ainda não ter, o facto de ainda não ter sido convocado para esta partida, se calhar. Semedo, André, já no meio campo do Sporting de Braga, bem movimentado para Jaime Magalhães. Domingos, desarme impecável de Jorge Ferreira, internacional português. É o único jogador do Sporting de Braga que foi internacional pela seleção A portuguesa. Bandeirinha, em velocidade, a conseguir passar bem o remate, perigosíssimo, e pode ser o golo, e é o golo do Porto. Mas o árbitro a invalidar, talvez por deslocação do dianteiro portista Domingos. Vamos ver. Bandeira levantada do fiscalzinha a dizer que houve alguma irregularidade. Protestos no Estádio das Antas. Revemos agora o centro de Bandeirinha. Está deslocado Domingos. Exato, e por causa disso
Por causa disso, o árbitro a anular o golo. A defesa de Rui Correia, a recarga do Domingos, a bola para o fundo das malhas e o golo anulado. Burburinho no Estádio das Antas por este golo anulado ao Futebol Clube do Porto. Protestos ruidosos contra esta decisão de Marcos da Silva, árbitro de Funchal. No momento em que houve o cruzamento do Bandeirinha, Domingos estava, aliás, o remate de Bandeirinha, o Domingos estava na posição de fora de jogo, entendeu o árbitro que essa deslocação era um fora de jogo de ação e por isso mesmo a assinalar a deslocação, porque de facto o Domingos acabou por intervir na jogada de forma que o árbitro anulou, portanto, esse gol. Eusébio. Corte Fernando Couto em falta. Falta de fora. Finalmente houve-se qualquer coisa, qualquer barulho ambiente neste Estádio das Antas. É o desagrado pelo golo anulado aos Dragões. E agora Domingos tentava servir Kostadinov. Desarmado ali por Sérgio. E o Porto a ganhar um pontapé de canto. 14 minutos da primeira parte. Claro, o desarme limpo. Kostadinov tropeçou no defensor do Sporting de Braga. Para marcar este canto, Domingos. Apesar de ser um ponta de lança, um bom rematador, Domingos é normalmente o homem que aponta os cantos na equipa do Porto. Salta Magalhães. E agora pode ser golo. E agora a contar Aloísio. Uma jogada típica no Futebol Clube do Porto. Jaime Magalhães a surgir ao primeiro posto, a desviar a bola, a enganar a defesa do Sporting de Braga. E depois um dos cabeceadores, na circunstância, Aloísio, a marcar o primeiro gol do Futebol Clube do Porto. Aquele toque de Jaime Magalhães parte a defesa por completo. Aí está. É o segundo gol de Aloísio esta época. Jogador internacional brasileiro do futebol, a jogar no Futebol Clube do Porto. 1-0 aos 15 minutos. E agora mais satisfeitos os adeptos do Futebol Clube do Porto. Bandeirinha. Chiquinho. Folha, serve Sérgio, a cair, apoiou-se em André. E o lançamento para o Futebol Clube do Porto. Vítor Bahia tem sido um mero espectador nesta partida. Ainda não foi forçada qualquer intervenção. João Pinto, a fugir para o meio. Bandeirinha. E num lance de bola parada, na sequência de um pontapé de canto, o Futebol Clube do Porto a conseguir o primeiro golo aos 15 minutos, de alguma forma vem estragar os planos de Vítor Manuel. Mas a partida está ainda no início. O secretário foi ao chão. Livre já apontado. Vamos rever a falta de Fernando Couto sobre o secretário. Curiosamente, os jogadores que jogaram juntos nas camadas jovens do Futebol Clube do Porto. Rogério Pimenta. Folha. Corta. Bandeirinha. Livre a favor do Futebol Clube do Porto. Marcos da Silva. Puxa dos cartões. E sai o primeiro cartão amarelo, mostrado a Sérgio. Defesa central do Sporting de Braga.
o número 3, bracarense. Sérgio é um jogador que nasceu em França, mas que, como é filho de imigrantes, tem nacionalidade portuguesa. 25 anos, é um defesa central. Jogou nas camadas jovens do Tirsense e depois transferiu-se para o Sporting de Braga. Foi aquele jogador que, no ano passado, no jogo Braga-Porto, teve o tal penalti da bola que foi à mão ou não. Um penalti que deu muito que falar, mas os portistas não marcaram e o jogo terminou com 0-0. Um homem que não foi titular no início da época, Vítor Manuel optou por King, defesa central brasileiro, que agora está no banco dos suplentes. Bandeirinha. Domingos. A escolher o momento certo para o remate, para o centro, aliás, e a bola para Rui Correia. É um guarda-redes muito seguro este Rui Correia, um jovem ainda, 24 anos, também já foi internacional de Esperança, jogou no Sporting, chegou a ser inclusive titular no Sporting com o Vítor Damas como suplente. Contra-ataque do Braga, rápido, Forbes. É um jogador muito batalhador, por vezes neste tipo de lances ganha os ressaltos precisamente pela insistência que lhe é característica e marca muitos golos habitualmente o Forbes. Até ao momento já apontou 43 golos em 100 jogos no Campeonato Português. Braga pela esquerda. À vontade, o Porto a recuperar a posse de bola. Já Magalhães. Semedo. Varia para a esquerda. Bandeirinha. O público aplaude. Faltou agora um pouco de velocidade ao ataque portista. Semedo, Domingos. Primeiro, Zé Nuno Azevedo. Chiquinho. Este brasileiro que outrora jogou no Benfica. Esteve na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus em 89 pelo Benfica. Chiquinho outra vez pelo flanco direito. Bandeirinha sobre a bola também. Ganha Chiquinho. Foi ao chão Bandeirinha, batido o lateral esquerdo do Porto, Fernando Pires, e agora uma jogada de algum perigo. E o Braga a ganhar apenas um pontapé de canto quando poderia ter feito algo mais. Fernando Pires apareceu ali com à vontade um tanto estranho, porque entretanto o Bandeirinha ficou caído no relvado e então o Chiquinho ganhou espaço e terreno livre para poder fazer o cruzamento. E novo pontapé de canto para o Sporting de Braga. Estão 8 homens do Braga dentro da área portista, 10 jogadores do Futebol Clube do Porto. E Vítor Bahia a segurar a bola. Rapidamente o contra-ataque. Costa Adinov, em velocidade, conseguiu bater Rogério Pimenta. Falta um ponta de lança para o remate. Muito bem o cruzamento de Costa Adinov. Aguentou a carga, foi à linha de fundo. O cruzamento para a marca do penalti. Chegou atrasado Domingos. Foi uma bonita jogada de contra-ataque. Começou no guarda-redes. Um lançamento rápido, bem visto por Vítor Bahia. Bola para a frente, com as mãos. E depois, Costa Adinov, numa bonita incursão pelo flanco direito. E o canto por Domingos. Centro largo de João Pinto. Vai lá Fernando Couto a carregar Rui Correia. Fernando Couto, como que a reconhecer o erro ou a falta que cometeu, ajudou Rui Correia a levantar-se. E vemos, é um lance normal quando se trata de uma discussão de bola dentro da pequena área. O secretário tenta chegar lá, mas primeiro Vítor Bahia. João Pinto. Futebol Clube do Porto com mais tempo de posse de bola. O Braga vai fazendo o que pode, essencialmente em contra-ataques, mas ainda não pôde utilizar a sua principal arma, que será a velocidade quando na contra-ofensiva. Costa Adinov. Domingos. Vem atrás buscar jogo. Domingos com uma finta. E ainda outra. E depois o canto cedido por José Nuno Azevedo. É mais um canto para o Futebol Clube do Porto, marcado por Domingos. E agora já lá estava um homem do Braga a impedir que pudesse surgir outra vez um jogador do Porto ao primeiro posto a desviar a bola. Na ocasião foi Fernando Pires. Bandeirinha.
Olha a atrasar, Sérgio. Caiu o Forbes, ninguém lhe tocou. João Pinto. Cá está, João Pinto pelo lado esquerdo. Rui Filipe. André, os dois jogadores que atuam ali no miolo do Futebol Clube do Porto. Jaime Magalhães. E o regresso de André à equipa do Porto terá de alguma forma impedido que o Bino pudesse jogar a titular, ele que foi titular no jogo com o União de Luxemburgo. Bino, que marcou 2 golos em 23 minutos que jogou frente ao Famalicão em Coimbra. Foi uma estreia auspiciosa deste jovem natural da Póvoa de Varzim ao serviço da equipa principal dos Dragões em jogos do campeonato. João Pinto. Folha. Olha, o jogador que na época passada atuou no Futebol Clube do Porto, não foi titular muitas vezes, jogou apenas em 9 partidas. Este ano está a rodar, por assim dizer, no Sporting de Braga. Bandeirinha. Tenta servir. Costa Adinov. E o remate, mas a bola a ser ao lado. Quando muitos adeptos já pediam o golo. Vítor Manuel levanta-se, insatisfeito, a perguntar porque é que eles, os seus defesas, não viram como o Costa Adinov apareceu ali à vontade. Vindo de trás, nem sequer preparou a bola. Um remate de primeira é sempre espetacular, com o pé direito, rente ao poste. Mais um lance de perigo pelo Futebol Clube do Porto. É isto mesmo. O Porto, tentando surpreender o Sporting de Braga, poderá fazer mais golos. O ataque do Porto depende sempre, e muitas das vezes, melhor dizendo, da inspiração dos seus jogadores, da forma como eles sabem aparecer, e Domingos e Costa Adinov são exímios nesse tipo de lances. Semedo. Agora tentou puxar com o pé direito, caprichosamente a bola bateu-lhe na perna esquerda. É um lance mesmo assim aplaudido pelo público das Antas. Mais um pontapé de baliza para Jorge Ferreira efetuar. Jorge Ferreira, que jogou no Vitória de Setúbal. Cumpre agora a primeira época no Sporting de Braga. Derrubado Jaime Magalhães. Um livro ali já dentro do meio campo, da forma como defende o Sporting de Braga. Foi uma falta de Eusébio sobre Jaime Magalhães. João Pinto. Magalhães. O habitual flanqueador pelo lado direito do ataque portista. Jaime Magalhães, João Pinto e André, os jogadores mais antigos nesta equipa do Futebol Clube do Porto. Lançamento para o Futebol Clube do Porto. Estamos com 25 minutos da primeira parte. O Porto vai vencendo ao Sporting de Braga por 1-0, um resultado que até agora se ajusta ao desenrolar do jogo. E lá está o Sporting de Braga a defender com muitos homens, o que dificulta a penetração dos atletas do Futebol Clube do Porto na área bracarense. E agora ali um livre, aquilo que se costuma chamar um canto à maneira mais curta. Outra vez Jaime Magalhães ao primeiro poste e a ganhar ainda espaço para tentar trabalhar a bola depois do ressalto. Mas os homens do Braga a despacharem. Em alguns lances têm estado impecáveis os defensores do Braga, noutros menos bem, e num desses lances acabou por surgir o gol do Futebol Clube do Porto e há pouco também aquele remate perigosíssimo do Costa Adinov. Carlos Alberto da Silva, sereno como do costume, não há razões para outra coisa, o Porto vai vencendo por 1-0. Eusébio é o médio mais recuado do Sporting de Braga, habitualmente desempenha também as funções de transportador de jogo, ele e Fernando Pires. Estava muito desapoiado agora a Forbes. E o corte de Fernando Couto. Costa Adinov, puxando a bola e só depois combinando com Domingos. Estes dois jogadores entendem-se muito bem, é uma jogada bonita. Costa Adinov agora com certeza para a direita, para o João Pinto. E depois a bola a esbarrar em Rogério Pimenta. Foi uma jogada bonita, esta construção ofensiva, de um lance ofensivo por parte dos jogadores de Porto. Há quem diga que Costa Adinov e Domingos já quase jogam de olhos fechados. Tal
a eficácia das combinações que os dois jogadores costumam fazer. Rui Filipe, desarmado. Chiquinho, apoiado este contra-ataque do Sporting de Braga. Agora mais rápido, do meio campo para a frente. Felicidade agora da secretária a ganhar o ressalto e a servir muito bem a entrada de Forbes. Desarmado ali por Aloísio. E cá está a insistência de Forbes. Um jogador muito raçudo. Aquilo que há pouco dizia. Outra vez e depois a bola para Vítor Bahia. E quem profia sempre alcança. Vamos a ver se o Braga, descendo uma e outra, poderá também chegar ao gol. Semedo. Jaime Magalhães no centro. Semedo já a jogar no meio campo do Sporting de Braga. João Pinto, agora mal este passe para Chiquinho. Secretário. Combina na direita com Zé Nuno, bem desmarcado, secretário. O cruzamento, está lá Aloísio e também Vítor Bahia. Boa visão de jogo do guarda-redes esportista, saindo dos postes, substituindo o seu central. Vítor Bahia faz vulgarmente isto quando tem a certeza que pode chegar à bola. Foi o que aconteceu. Estava lá o Forbes, muito perto do Aloísio, para tentar dar sequência àquele cruzamento do secretário. Bandeirinha. Medo agora também ele na direita. A versatilidade constante destes homens do Futebol Clube do Porto. Isto também troca as voltas aos adversários. Fernando Pires. Secretário. Outra vez para Vítor Bahia. Estes últimos minutos o guarda-redes esportista tem tocado mais vezes na bola. Vítor Bahia, que deve integrar também a convocatória da seleção portuguesa, que vai jogar à Escócia no próximo dia 14 de outubro. O campeonato vai sofrer aqui uma pausa quando terminar este jogo entre o Porto e o Braga. Vamos depois, a 14 de outubro, daqui a 10 dias, assistir ao Escócia-Portugal, o jogo que assinala o início da fase de apuramento para o Campeonato Mundial de Futebol em 1994 nos Estados Unidos da América. Portugal vai a Glasgow jogar com a Escócia. E amanhã o professor Carlos Queiroz vai divulgar a lista de convocados para esse jogo na Escócia. Quanto à equipa de sub-21 que lá vai jogar também no dia 13, já saiu a lista de selecionados dos jogadores que possivelmente intervêm nesta partida. Convocados 2 do Futebol Clube do Porto, Bino e Tony. Porto agora no ataque, Marcos da Silva a assinalar falta. Está caído um jogador de Futebol Clube do Porto. Revemos agora o lance. É Sérgio a entrar a pé juntos sobre Jaime Magalhães e a sair o cartão vermelho. Penso que não deve ser por acumulação de amarelos, porque o árbitro não apontou, não exibiu os 2 cartões em simultâneo, como manda a International Board. Está cartão vermelho direto para Sérgio. Ficou caído já Magalhães. Vamos agora rever o lance. O árbitro a considerar uma jogada, uma entrada violenta. Cá está Sérgio, desgostoso com esta expulsão. Mais um contra para o Sporting de Braga, que agora aqui surge a jogar apenas com 10 atletas. Sérgio, que já tinha um cartão amarelo. De qualquer forma, o árbitro, se mostrou este cartão vermelho por acumulação de amarelos, devia ter mostrado em simultâneo, porque é assim que mandam as novas alterações às regras de jogo. O amarelo e o vermelho, ao mesmo tempo. Bandeirinha. Realmente andou ali no ar um outro cartão amarelo, que saiu já depois do vermelho. Fica a dúvida se terá sido para um outro jogador do Sporting de Braga. André. Semedo não consegue captar a bola, ou melhor, consegue, mas depois perde força. Mas muito bem, insistente Semedo, e a conseguir depois ganhar de novo a posse de bola.
E o remate do Costa Adinova a sair ao lado. Aliás, do Fernando Couto. Aplaudem mais uma vez os adeptos do Porto. Foi persistente e com sucesso o Semedo, travando a bola, saindo ele do campo, vindo depois recuperar outra vez a bola e o cruzamento para ninguém. Este esforço foi aplaudido nas Antas. É mais o pontapé de canto para o Domingos marcar. Outra vez ao primeiro poste para Jaime Magalhães, mas agora rasteiro. Rui Filipe. E cortam os homens do Braga. Braga agora a jogar com 10 elementos. Saiu o Jorge, aliás, saiu o Sérgio. Vamos ver quem é que irá jogar ali como central. Junto do Jorge Ferreira está a aquecer o King. Um central que foi, no início da época, titular neste Sporting de Braga. Por enquanto, talvez o Eusébio possa desempenhar ali as funções de segundo central do Sporting de Braga. Bandeirinha. Jaime Magalhães. Semedo. Rui Filipe. Mas depois, os homens de Braga ganharem a posse de bola. Chiquinho. Bola para a frente. Faltava lá o Chiquinho, só estava o Forte. Folha. Domingos. E bola fora. Lançamento do lateral para o Sporting de Braga. Sporting de Braga que a partir do minuto 30, meia hora de jogo, fica reduzido a 10 elementos. Numa altura em que perde por 1-0. Eusébio, lá está Eusébio a jogar mais recuado, desempenhando possivelmente as funções que estavam entregues a Sérgio. Sérgio era o homem que estava encarregado de marcar o primeiro ponta de lança do Porto que surgisse, ora o Domingos, ora o Costa Adinova. Agora, com certeza que essa missão ficará para Jorge Ferreira, enquanto que Eusébio ficará mais solto jogando como defesa central. Costa Adinova, bem para Domingos, bola adiantada e Rui Correia, muito bem. Uma partida onde os dois guarda-redes se têm saído muito bem neste tipo de lances, quando a bola é metida na área. Vítor Bahia já por várias vezes saiu ao encontro da bola, antecipando-se mesmo à intervenção de os defesas. O mesmo tem acontecido com Rui Correia. Chiquinho. André, o mais veterano jogador do Porto. Bola fora. Bandeirinha. Se mete alguma felicidade agora, trocando as voltas a Zé Nuno. Domingos. Bem a surgir Magalhães. Variante de flanco. João Pinto e depois o corte do Braga, insiste o Porto. E bola outra vez para Rui Correia. Eusébio. Chiquinho, desarmado por Semedo. Foi ao chão, depois Eusébio. Falta de Semedo. Eusébio, 26 anos. Tal como Sérgio, também se transferiu do Tirsense para o Sporting de Braga. Este é um jogo entre duas equipas diferentes, com potenciais diferentes, com ambições diferentes no campeonato. E por isso mesmo pode dizer-se que com 36 minutos já cumpridos desta partida é normal esta vantagem do Porto por 1-0. O Sporting de Braga tem jogado aquilo que pode, acercou-se da baliza do Porto as vezes que lá pôde chegar, uma ou duas vezes conseguiu levar um lance de maior perigo, nunca golo iminente. O Futebol Clube do Porto, por seu turno, já dispôs de mais situações de golo e acabou por marcar mesmo aos 15 minutos por Aloísio. Rui Filipe, João Pinto, o árbitro a assinalar deslocação a Domingos, alguns protestos. Lá está o Bandeirinha, Pita da Silva, a assinalar deslocação.
E a primeira substituição no Sporting de Braga, aos 37 minutos. Vai sair um avançado, Chiquinho. Entra King, como tinha dito há pouco, King estava a fazer exercícios de aquecimento. Vai para ali ocupar as funções que estavam entregues a Sérgio. É um defesa central brasileiro, veio este ano pela primeira vez para o futebol português, tem 22 anos. Jogou no Noroeste do Bangu e também no São Paulo. É um jogador alto, com uma estatura de 1,84 m. Bandeirinha. Eusébio voltará assim à sua posição inicial no meio-campo. O Braga fica com menos um homem na frente. Trata-se do Chiquinho. De qualquer forma, quer o Folha, quer o secretário, são jogadores que também sabem atacar-se muito bem e poderão, de alguma forma, compensar a saída do Chiquinho. Costa de 9, agora na esquerda. Era a tabelinha com Bandeirinha. Apenas pontapé de baliza para o Sporting de Braga, porque Zé Nuno inteligentemente deixou que a bola se perdesse para lá da linha de golo. E é mais um pontapé de baliza. E quando o Sporting de Braga poderia reagir ao golo sofrido, e até acabou por fazê-lo, conseguindo chegar algumas vezes até junto à baliza do Vítor Bahia, apareceu este senão, a expulsão de Sérgio, que agora vem complicar ainda mais a missão dos minhotos no Estádio das Antas. Bandeirinha. Semedo. Rui Filipe no miolo. Tentando servir a velocidade de Semedo pela esquerda. Está lá Zé Nuno. Outra vez Rui Filipe. André, trocam bem a bola os jogadores de Porto. Fernando Couto é o mais recuado jogador da equipa azul e branca. Está deslocado, sim senhor, Semedo. No momento do passe de Fernando Couto, Semedo adiantado em relação ao penúltimo defensor do Sporting de Braga. Não é possível ver nesta câmara, mas é perceptível, até pela posição do Semedo, que ele já estava adiantado em relação ao penúltimo defensor do Sporting de Braga. Cá está a claque do Porto no Estádio das Antas. Hoje assistiram ao jogo um pouco mais tarde da hora que normalmente cá aparecem. O Porto costuma jogar, grosso modo, ao domingo à tarde. Os jogos agora são às 4 da tarde. Mesmo assim está uma casa aceitável, se atendermos ao interesse deste jogo também. André. Rui Filipe. Estão adiantados os dois homens de Porto, depois se hesitaram para não ser assim lá de fora de jogo e perderam a bola. João Pinto. André, o Braga a defender com todos os homens no seu meio campo. E é difícil assim ao Porto chegar à baliza de Rui Correia. Secretário. Forbes. Ao seu estilo, Forbes. Um jogador muito mexido. Aloísio. Semedo. Está lá secretário pela frente. Rui Filipe. O Porto passeia a bola de um lado para o outro, sem muitas pressas, mas a qualquer momento o Porto aparece inesperadamente junto à baliza, pronto para tirar ao golo. João Pinto. Futebol Clube do Porto, que neste campeonato já perdeu 3 pontos, uma derrota em Santo Tirso por 3-1 e também um empate em Belém frente ao Belenenses por uma igualdade a 0 bolas. Canto para o Porto, que vai ser apontado uma vez mais por Domingos. Uma meia dúzia de cantos já dispôs o Futebol Clube do Porto durante esta primeira parte. Estamos com 42 minutos. Faltam 3 para se atingirem os 45 regulamentares. E agora 2 defensores do Braga a saltarem ali e depois Jorge Ferreira a despassar a bola. Bandeirinha. Forbes. Jorge Ferreira, de qualquer forma, assiste o Porto. João Pinto, na esquerda.
começa a ser uma tónica neste jogador. Varia constantemente a sua posição no terreno. Jaime Magalhães. Bola contra Rogério Pimenta. E depois o Braga a não conseguir construir esta jogada de contra-ataque. Vítor Manuel terá com certeza que rever algumas posições e vai aproveitar o intervalo para isso, com certeza. Os jogadores estão um bocado desanimados desde que foi expulso o Sérgio. É natural, o Porto está a jogar com mais um elemento e tudo isso ligado à desvantagem dos minhotos acaba por provocar alguma desmotivação. André. É Semedo, agora na direita. Está lá Rogério pela frente. E depois Rui Correia uma vez mais segura este guarda-redes, segurando o cruzamento que partiu dos pés de André. Secretário. Forbes. Houve ali carga de Fernando Couto, o árbitro muito bem a dar a lei da vantagem. Zé Nuno Azevedo. Rogério Pimenta. É um jogador que quando o Braga defende vai ali também para a zona central do último reduto bracarense e na altura Folha compensa fazendo as vezes do lateral. Mais uma carga. É do Semedo sobre o Eusébio. Semedo a tocar o pé de Eusébio. Marcos da Silva a assinalar a falta. Aloísio. Fernando Couto. Aloísio. Os centrais do Porto a trocarem ali a bola. Agora é André. Já no meio campo do Sporting de Braga. Rui Filipe. Vai variar para a esquerda. Onde está Semedo. João Pinto surge sempre numa posição inesperada. O capitão portista. Jaime Magalhães. Agora bem visto para Costa de Nove. A bola a ficar para King. E agora muito lento King a perder a bola para Domingos. Uma atitude menos correta, um tanto negligente, até chamemos-lhe assim, do número 14 do Sporting de Braga, King, e numa altura em que o árbitro, com 40 segundos de desconto, apita para o intervalo. O Futebol Clube do Porto vai vencendo no Estádio das Antas por 1-0 ao Sporting de Braga, um resultado que se ajusta perfeitamente àquilo que se passou nestes primeiros 45 minutos. O Porto atacou mais, o Porto teve mais tempo de posse de bola, o Sporting de Braga foi jogando aquilo que o Porto deixou, acercou-se da baliza do Porto, principalmente depois do Porto ter passado para a situação de vantagem no marcador, mas muito cedo sofreu um rude golpe esta equipa do Sporting de Braga. A expulsão de Sérgio acabou por estragar de alguma forma os planos do treinador Vítor Manuel, que agora vai para o balneário, com certeza, tentando rever algumas posições e tentando também, dentro do possível, dar a volta ao resultado e chegar ao empate. Quando o Futebol Clube do Porto também já vai dando sinal de que pode chegar ao segundo golo. Para já é tudo o que temos aqui desde o Estádio das Antas, a emissão nos estúdios da 5 de outubro em Lisboa. Voltaremos daqui a pouco para os comentários à segunda parte deste Porto 1, Braga 0. Até já. Quando os jogadores do Porto retomarem as suas posições normais, será mais fácil vermos qual o homem que saiu. Penso, o Bandeirinha também lá está, é melhor não arriscar mais. Bandeirinha. Foi o Rui Filipe. É o homem do Porto que fica nos balneários. Entra Carlos Santos, portanto a primeira substituição do Porto ao intervalo. Carlos Alberto da Silva a trocar um
médio que joga habitualmente ali no miolo do terreno por um homem mais habituado a jogar pelo flanco esquerdo. No Sporting de Braga, para já a alteração que se vê é que tinha acontecido na primeira parte, ou seja, o brasileiro King, a jogar ao lado de Jorge Ferreira no eixo da defesa do Sporting de Braga. King que tinha substituído o Chiquinho. É o Porto pela velocidade de André. Bandeirinha. Costa de Novo. Aloísio. Domingos, em boa posição para o remate, mas não. Esperou algum tempo e agora o Jaime Magalhães. Está com o pé esquerdo, não é o melhor pé do Jaime Magalhães, ainda assim o remate com algum perigo. Jaime Magalhães ainda hesitou entre rematar com o pé esquerdo ou passar a bola para o pé direito. Como vemos agora, acabou por rematar com o pé esquerdo, com pontaria, ainda que a bola tenha falhado, saiu rente ao ângulo. Nos remates, a estatística diz-nos que o Porto já rematou 8 vezes, enquanto que o Sporting de Braga apenas por 2 vezes atirou à baliza de Vítor Bahia. Até também aqui esta estatística vem confirmar a superioridade portista que se foi acentuando durante a primeira parte do jogo. Semedo. Houve falta de Fernando Pires sobre Semedo. Aloísio. Vai jogar pelo flanco esquerdo, o cruzamento. Era Bandeirinha. O Domingos estava lá, mas a bola foi por cima. O pé esquerdo do Bandeirinha não é o melhor que ele tem para trabalhar a bola. Não é esquerdino, este número 3 do Porto. Bandeirinha que jogou nas camadas jovens do Porto com o Jaime Magalhães e o João Pinto. Depois andou emprestado ao Varzinho e à Académica de Coimbra e de há uns anos esta parte regressou às Antas, ainda com o Arthur Jorge. É um jogador muito polivalente, o Bandeirinha. Já tem jogado como lateral direito, já tem jogado como médio ala direito e agora está a desempenhar as funções de defesa esquerda. Já jogou também como ali no miolo do terreno, vá lá desempenhando umas funções idênticas a de André. Semedo. Aloísio. Costa de Novo. A fugir para o meio. Bem a tabelinha com Jaime Magalhães. Antecipou-se Rogério Pimenta. O Porto ainda a conseguir o cruzamento por Semedo. E depois estavam ali mais homens do Braga e ganharam a bola. Fernando Pires. É Folha. Tem uma boa técnica este número 10 do Porto. Folha, que é um dos campeões do mundo no Campeonato Mundial de Sub-19 em Riad, na Arábia Saudita. O Braga agora a tentar a sorte no ataque. Estava ali um homem para 3 do Porto. Fazer mais era difícil. Fernando Couto. António Carlos e Aloísio. 2 brasileiros ao serviço do Futebol Clube do Porto. Eles dois e Costa de Novo são o trio de estrangeiros no Porto. Cada equipa no campeonato português pode jogar com 4 estrangeiros. Nas competições europeias apenas com 3. Fernando Couto. Domingos, depois King. A primeira intervenção acertada deste defesa central do Sporting de Braga. João Pinto. Jaime Magalhães. O Porto vai trocando a bola com a vontade que já vimos na primeira parte. Isto de alguma forma também enerva os jogadores bracarenses. Há sempre ali alguém a oferecer a oposição ativa ao homem do Porto que está de posse de bola. Semedo a virar-se para o remate. Golpe de vista de Rui Correia. Muito seguro o guarda-redes do Sporting de Braga. Nem se fez ao lance. Ficou especado
pôs os olhos na bola e disse: esta pode seguir. E ele a vê-la passar. E agora é mais um pontapé de baliza para o Sporting de Braga. É King. João Pinto. Lá está Forbes a meter o pé, como lhe é tradicional. Foi ao chão Rogério Pimenta, 29 anos, lateral esquerdo do Sporting de Braga. Também já jogou no FAF. Tentava servir António Carlos, um passe de Costa Adinova, a bola tabelou na defesa do Braga. Perdeu-se mais um lance ofensivo do Futebol Clube do Porto. King, sem cerimónias, King. Responde o Porto. Vantagem ainda magra do Futebol Clube do Porto por 1-0. Contudo, se o Porto chegar ao final deste jogo com a vitória por 1-0, ficará com 2 pontos de vantagem no campeonato. E agora uma desatenção. A bola a ressaltar dos pés do defesa. Vamos ver. Não chegou lá. Ainda hesitou Rui Correia, com medo que tivesse sido um atraso de Jorge Ferreira. De qualquer forma, se a bola ressaltasse casualmente nos pés de Jorge Ferreira, Rui Correia poderia jogar a bola com as mãos. Jorge Ferreira também hesitou. Fez só o lance, mas depois deixou a bola passar. São as novas alterações às regras de jogo que, naturalmente, de princípio, causam alguma confusão aos jogadores. É a International Board que diz que quer acabar com os tempos mortos, com a queima de tempo nos jogos de futebol. E isso acontecia muitas vezes com os atrasos, algumas vezes até desde o meio campo para o guarda-redes. Agora, os atrasos podem ser feitos, sim senhor, com o pé, mas o guarda-redes tem de responder com o pé também, não pode tocar a bola com as mãos quando esta lhe é atrasada com os pés. Por um parceiro, obviamente. Já é Magalhães, em funções mais recuadas. Bola fora. Bufa, João Pinto. Apesar de Porto estar em vantagem. Responde também Zé Nuno Azevedo. Aliás, Rogério Pimenta. É um jogo que já leva 53 minutos. Portanto, estamos com 8 da segunda parte. E alguns jogadores vão acusando algum cansaço. Ainda que não seja evidente isso. A entrega dos jogadores mantém-se quase igual desde o início do jogo. Agora ali uma sucessão de lançamentos pela linha lateral. Aloísio. Domingos. Veja-se como Domingos olhou para a bola, estava de costas para a baliza, esperou que a bola viesse e só depois fez a rotação com o corpo. Bom sentido de posicionamento no terreno de jogo, Domingos. João Pinto. Não apareceu ali ninguém para o remate. Agora encosta a Dinove. Estão lá 2 homens. Jorge Ferreira e depois José Nuno Azevedo. Ganha o lateral direito do Braga. José Nuno Azevedo, que também jogou nas camadas jovens do Futebol Clube do Porto. Rui Correia. Rogério Pimenta. Forbes na frente. Desapoiado, Forbes. Apesar de ser um jogador que nunca se dá por vencido, agora com a saída de Chiquinho principalmente, Forbes está cada vez mais desapoiado na frente de ataque do Sporting de Braga. Costa Adinove, e o Braga não está a jogar nestes primeiros 10 minutos da segunda parte de forma muito diferente em relação àquilo que fez na primeira parte, sobretudo depois da expulsão de Sérgio. Rui Correia, e é isto, a bola mais vezes junto à área do Sporting de Braga. Fernando Pires.
Mau o passe de Rogério Pimenta. Fernando Couto, agora a responder. Os dois números 5 das duas equipas, agora em dois lances menos felizes. E agora Fernando Couto a redimir. E o Rogério Pimenta também, porque vai ficar com a posse de bola agora. Está lá o Aloísio, o cruzamento. À vontade para Vítor Bahia. Resposta do Porto, António Carlos, jogador que entrou na segunda parte. Derrubado por Eusébio. Perdão, por Secretário. Vai lá Marcos da Silva ia mostrar o cartão amarelo a Secretário. É o terceiro amarelo no Braga. Depois de Sérgio e Eusébio, também Secretário. Recorde-se que Eusébio recebeu depois um cartão amarelo, creio que por acumulação, um cartão vermelho, creio que por acumulação de amarelos. Vemos o lance com a carga de Secretário sobre Semedo. Jaime Magalhães. Aloísio, o Braga a defender com todos os homens no seu meio campo. Semedo. Assim é mais difícil entrar no meio campo do Braga. Falta sobre Folha. 21 anos, Folha. Tocado por Semedo. Bola para a frente. Obra para o Porto. João Pinto. Uma noite já com algum frio, em outono. Estamos já no outono. André. Era para a bandeirinha. Interposto bem. Forbes também veio atrás. Folha. Fernando Pires. Eusébio. O Braga vai trocando agora bem a bola. Talvez o melhor momento do Braga nesta segunda parte. Secretário. Era para Fernando Pires. Mal agora. Semedo. Fernando Pires. Sucessivas perdas de bola. Quer de uma, quer de outra equipa. António Carlos. Muito preso à bola, António Carlos. Também tem sempre ali um homem em cima dele. André. Está deslocado Domingos. Deslocação assinalada por Manuel Neves, auxiliar de Marcos da Silva. O passe de Aloísio. E depois não é bem visível no momento de passe se Domingos estava deslocado. De qualquer forma não houve protestos. Portanto, acertada a decisão do juiz da partida. Fernando Couto no desarme. Jaime Magalhães e agora o Rogério Pimenta. É ele que vai fazer daqui a pouco o lançamento lateral. Jorge Ferreira. José Nuno Azevedo. Eusébio. E depois não está lá ninguém para corresponder àquela solicitação de Eusébio. Seria Chiquinho, provavelmente o homem que jogava mais pela direita, enquanto Forbes estava mais descaído para a esquerda. Agora é Forbes que tem que tentar fazer as duas posições. Secretário por vezes sobe, não foi o caso, e por isso mesmo esta bola a perder-se. João Pinto. O público a pedir mais velocidade ao Futebol Clube do Porto. Os Dragões sentem que o jogo está controlado e daí que tenham abrandado um pouco o ritmo no início desta segunda parte. Estava King a cortar a bola que seguia para Costa Adinov. André. Bem jogado. Costa Adinov. Rui Correia e Costa Adinov. Bem a intervenção do guarda-redes Rui Correia. E agora Jorge Ferreira ia estragando tudo. A cabeça pensou primeiro. Jorge Ferreira preparava-se, ele fez a dobra ao seu guarda-redes e preparava-se para devolver a bola a Rui Correia. Depois, não, lembrou-se da falta e acabou por despachar. Fernando Couto. Domingos a rodar, mas não conseguiu. A bola tabelou em Jorge Ferreira. O Porto agora por duas vezes a beirar-se com perigo da baliza de Rui Correia. E ali o placar a assinalar, com 15 minutos da segunda parte, 1-0 ainda para o Porto. Foi precisamente aos 15 minutos da primeira parte que vimos o primeiro sopro dos Dragões, com
o golo apontado por Aloísio, o único golo até o momento desta partida. Portanto, já estamos com 45 minutos sem qualquer golo neste Porto Braga. Puxado Jaime Magalhães por Eusébio. João Pinto. A entender-se com Semedo. Estão a fazer exercícios de aquecimento dois jovens do Futebol Clube do Porto, os números 15 e 16, Bino e Tony. Já os vimos. Dois jogadores que, sendo suplentes, fazem habitualmente golos. O Bino marcou 2 contra o Famalicão. De resto, a única vez que jogou em partidas para o campeonato pelo Futebol Clube do Porto foi uma estreia em cheio. O Tony, quando joga, costuma marcar. Tony, que já jogou quando o Kostadinov, por exemplo, esteve emprestado ou esteve ao serviço da seleção búlgara, e jogou também na passada quarta-feira frente à União do Luxemburgo. Eusébio, aliás, José Nuno Azevedo, apertado por António Carlos. O Porto pode ainda fazer uma substituição, o Sporting de Braga também. No banco dos suplentes do Sporting de Braga estão o José Nuno Amar, que é guarda-redes, com certeza que Vítor Manuel não vai utilizá-lo, a menos que aconteça algo, e esperemos que não, a Rui Correia. Depois Chico Silva, um defesa, Luís Fernando, um médio esquerdo, e também João Pedro, avançado. Semedo. João Pinto. O corte de King. Deslocação, considera o árbitro. Ou melhor, exato, o árbitro a assinalar a deslocação a um dianteiro do Futebol Clube do Porto. É o próprio Rui Correia que vai marcar este livre ali na área do Sporting de Braga. É entre Jorge Ferreira, que marca o livre. Para a frente, de qualquer forma, sem direção. O Sporting de Braga, minuto a minuto, vai mostrando alguma apatia, vai jogando desmotivado, a jogar com 10 elementos em desvantagem. Faltam soluções a este Sporting de Braga. Jaime Magalhães. Semedo. Ficou no chão o Rogério Pimenta. Agora muito bem esta combinação André Jaime Magalhães. O cruzamento. Estavam lá o António Carlos e o Domingos, mas o corte de um defensor do Braga. Jorge Ferreira. O outro é que se chama King, mas ele é que é o rei da defesa do Sporting de Braga. Jorge Ferreira impecável no desarme, quer com o pé, quer com a cabeça, muito seguro este defesa central do Sporting de Braga. Forbes, aliás King, o tal de que falávamos, é um jovem, este brasileiro, tem 22 anos. Eusébio. Forbes. Rogério Pimenta, o Braga a subir com 3 homens e o Porto já lá tem 5, e assim torna-se complicado. Fernando Couto. O contra-ataque do Porto, situação de 3-3, bem jogado para Kostadinov, consegue segurar a bola dentro das linhas, não saiu. Parece-me que com razão estes protestos dos adeptos do Futebol Clube do Porto. A bola, para estar fora, tem que passar por completo a linha, que é o que não acontece, como vemos. Agora, um lance que podia levar a algum perigo, pelo cruzamento que Kostadinov pudesse efetuar. Kostadinov a dizer que o fiscal de linha precisa de uns óculos. Se calhar não devia ter feito isto, Kostadinov, mas a verdade é que os protestos do Porto são fundamentados. Eu lembro que a bola, para ser considerada fora do terreno, tem que transpor por completo aqueles 12 centímetros marcados a cal
ali no caso da linha de golo, da forma como defende o Sporting de Braga. É o Semedo. Corte outra vez de seguro de Jorge Ferreira. Rodopiou Kostadinov, mas a bola foi rápida demais para ele poder segurá-la com o pé esquerdo. Forbes. Está lá o Aloísio, à vontade, controlada a bola. Jorge Ferreira. Domingos. Muito bem na finta, Domingos. É um jogador com uma boa finta, também um bom drible, situações diferentes. Domingos normalmente consegue enganar bem os adversários. Lances que habitualmente são muito aplaudidos aqui nas Antas. E penso que este é o João Pedro, que vai recebendo instruções da equipa técnica do Sporting de Braga. É um avançado, o João Pedro. Agora um atraso de cabeça que poderia levar a algum perigo. Vamos ver em mais um pontapé de canto para o Porto. Lá está o Vítor Manuel a conversar com o João Pedro. A esperança de que ele possa alterar alguma coisa neste jogo. O Rogério Pimenta, aliás, Folha. A substituição vai processar-se daqui a pouco. Estamos a meio da primeira parte, 22, aliás, da segunda parte. Estamos com 22 minutos. Lá está o número 16. Daqui a pouco veremos quem sai. É Semedo. Aliás, António Carlos. À noite às vezes é difícil identificar os jogadores que atuam do lado oposto onde nós estamos. Folha. E é Forbes na frente e tentar servi-lo o melhor possível. E olha, agora o Forbes a conseguir segurar a bola, mas numa situação difícil. Os jogadores de Braga, quando têm a bola ali no seu meio campo, já procuram lançá-la em profundidade para o Forbes. E depois o Forbes que tenta resolver. É uma solução pouco profícua, pouco prática, se quiserem. Sai o Folha, entra o João Pedro aos 23 minutos da segunda parte. Este homem tem agora 22 minutos para tentar fazer algo mais pelo Sporting de Braga. Pelo menos passam a jogar com 2 pontas de lança os arsenalistas. Fernando Couto. Derrubado Kostadinov. Revelou-se no relvado. Internacional búlgaro, que cumpre a terceira época no Futebol Clube do Porto. Kostadinov. E cá está a falta de King. Parece magoado Kostadinov. A assistência médica de Rodolfo Moura e também o Dr. Domingos Gomes, é a equipa médica do Futebol Clube do Porto. Aproveitam alguns jogadores portistas para se refrescarem. É uma pausa neste jogo, 1-0, uma vantagem que o Porto justifica à vontade. O banco do Porto, também tranquilo. Reinaldo Teles a saborear um cigarro. E depois Carlos Alberto da Silva, a imagem que já nos habituamos a ver. Tranquilo, pelo menos aparentemente. Hoje tem razões para assim estar, o treinador do Futebol Clube do Porto. André. E pontapé de baliza para o Braga. Continuamos a fazerem exercícios de aquecimento o Bino e Tony. Agora só o Porto pode fazer uma alteração. Só um daqueles jogadores vai poder entrar. E a bola para Rui Correia. O público não gosta, o jogo a atravessar uma fase mais incaracterística. Não tem sido assim um belo espetáculo de futebol este Porto Braga. Longe disso, a espaços, uma outra jogada que fazem mais feliz o público que aqui veio presenciar a partida. Secretário para Aloísio.
Costa Adinov tentava combinar com Domingos. Lá está, Jorge Ferreira. Eu elejo. Este é o melhor jogador de Braga nesta partida. Sem qualquer dúvida, Jorge Ferreira. Ele que aparece, que é o melhor, que reaparece agora na primeira divisão ao serviço do Sporting de Braga. Tem ainda 26 anos, Jorge Ferreira. Quando tinha 22 chegou a ser titular da seleção portuguesa, ainda que por 4 vezes apenas. Bandeirinha, desarmado outra vez por Jorge Ferreira. Os homens de Braga talvez a pedirem pontapé de baliza, o árbitro entendeu que não. King a tirar a bola para a frente, Aloísio. Cuidado que isso não se pode fazer. Agora Vítor Bahia tem de pontapear. Aí está, até dá para brincar. Vítor Bahia levantou a bola e depois pontapeou. Não estava também apertado, por isso à vontade, a tranquilidade do guarda-redes esportista. Aloísio. Domingos. Jaime Magalhães. António Carlos a jogar com João Pinto na direita. Magalhães. Domingos, a tentativa do cruzamento. E agora vai lá surgir ao segundo posto para o golo. Mas a bola na malha lateral. Foi António Carlos. Do ângulo do encontro dava a sensação que a bola teria entrado na baliza. Apenas e só por ilusão de ótica. A bola realmente bateu na malha, mas foi na lateral. De qualquer forma, mais uma das raras oportunidades que o Porto teve nesta segunda parte, umas 4 ou 5 oportunidades de golo. Cá está, remates do Porto 12, do Sporting de Braga 3, rematou 4 vezes mais o Porto do que os bracarenses. E a espaços, lá surgem estas jogadas que alteram um pouco a tónica do jogo, um jogo morno, um jogo com alguma apatia, sem grande interesse, onde o Porto, com alguns rasgos, muito também por força da criatividade e do saber dos seus jogadores, aparece a dar algum ânimo a esta partida. Jaime Magalhães. André. Semedo. Insiste Jaime Magalhães, agora sim com o pé direito, o remate, mas ao lado. O público gostou. Jaime Magalhães tem um pontapé fortíssimo quando o faz com o pé direito. De qualquer forma, este saiu a uns 3, 4 metros do poste esquerdo da baliza de Rui Correia. E agora é King que marca este pontapé de baliza. Estamos com 29 minutos na segunda parte. Porto 1, Braga 0. Está descontente o Forbes. Forbes que esta época apresenta um new look, novo penteado. Aí está o Forbes. É também um dos melhores elementos do Sporting de Braga na partida. Ainda que deva estar um tanto frustrado, porque batalha e poucas vezes tem conseguido levar a água ao seu moinho. Semedo. Fernando Pires a insistir. Diz o árbitro que houve falta de João Pinto. E agora um cartão amarelo, penso que por protestos. É para o André. Terá dito alguma coisa que o árbitro não gostou. E Marcos da Silva a mostrar a sua autoridade, admoestando o número 11 do Futebol Clube do Porto com um cartão amarelo. Foi o André que fez a falta, talvez por isso o árbitro há de admoestá-lo. É um livre ainda longe, a uns 20 metros da linha da área do Sporting, do Futebol Clube do Porto. É King que vai marcar, pé direito, um remate forte, mas muito desenquadrado, com a baliza de Vítor Bahia. E os assobios. Poucas vezes tem beneficiado de lances de bola parada ao Sporting de Braga. Se assim fosse, talvez o King ou até o Jorge Ferreira pudessem aplicar o pontapé, e o Eusébio também, na cobrança de livres, mas o certo é que não tem disposto
livres ali junto ou em posição frontal à área de Vítor Bahia. André, Jaime Magalhães, António Carlos, desarmado por Secretário. O Porto a insistir. Semedo, Fernando Couto, obrigado a recuar o jogo, o Futebol Clube do Porto. É tal história do Braga atuar com os 10 elementos, ou se quiserem os 9 jogadores, mais o guarda-redes, todos eles metidos ali no seu meio campo. Em linguagem técnica, o Braga está a marcar a zona. João Pinto tentava servir Domingos, foi mais rápida do que Domingos a bola e ficou para Rui Correia. Rui Correia, que tem sido também um dos melhores elementos do Sporting de Braga. Um guarda-redes seguro. Já esteve na seleção de Esperanças, agora, depois de ter passado pelo Vitória de Setúbal e pelo Desportivo de Chaves, está esta época no Sporting de Braga. Ele que era pretendido por muitos outros clubes, inclusive pelo Sporting, onde já jogou. Fernando Pires, outra vez derrubado Fernando Pires. Agora o Bino foi sentar-se, o Bino que estava a fazer exercícios de aquecimento, juntamente com o Tony. Apenas o Tony vai aquecendo, portanto tudo leva a crer que daqui a pouco Carlos Alberto da Silva possa fazer entrar o ponta de lança Tony na equipa do Porto, talvez para trazer algo de novo ao ataque portista. Mais um livre para o Sporting de Braga, junto ao esférico Jorge Ferreira e também o King e ainda o Rogério Pimenta. Uma mini barreira do Porto formada por 4 jogadores. O remate é de Jorge Ferreira. Outra vez a bola a sair ao lado da baliza de Vítor Bahia. Uma das poucas vezes que Jorge Ferreira subiu no terreno de jogo. António Carlos. A entrada de António Carlos, nada de novo trouxe ao flanco esquerdo do Porto, apenas o Semedo derivou mais para a direita ou para o centro-direita e o Porto continua a atacar essencialmente mais pelo flanco direito, portanto o António Carlos, as vezes que tem entrado no jogo, não fez nada de brilhante. Costa Adinov, Jaime Magalhães, agora uma jogada de bom entendimento, remate de cabeça e é o segundo golo do Porto, 2-0, 33 minutos. António Carlos, tão depressa eu dizia que ele nada de brilhante tinha feito na partida e ele lá está a responder com este golo de cabeça. Ele que há pouco também tinha rematado de cabeça daquele sítio, mas à malha lateral, agora solicitado por Jaime Magalhães, um cabeceamento ali junto a uma defesa do Sporting de Braga. António Carlos levou a melhor sobre José Nuno Amaro, penso que é assim, atirando de cabeça. Rui Correia fez tarde ao lance, não chegou à bola. Pouco mais poderia ter feito o guarda-redes do Sporting de Braga e é o 2-0 para o Porto aos 33 minutos. Faz-se assim de alguma forma mais justiça no marcador. O Porto profiava este segundo golo e acaba por consegui-lo aos 33 da segunda parte, numa altura em que se vai proceder à segunda alteração na equipa do Porto. Troca de pontas de lança, sai Domingos e entra Tony. Foi um momento de maior efusividade numa partida sem grandes momentos de calor por parte do público que aqui está. Este golo do Porto foi muito aplaudido e foi, como disse, o momento mais efusivo em toda esta segunda parte. E curiosamente os golos do Porto marcados pelos 2 jogadores brasileiros que estão a jogar na equipa portista. Aloísio na primeira parte aos 15 minutos, de cabeça. António Carlos, mostrando que também ele sabe cabecear, fez o segundo aos 33 do segundo tempo. João Pinto, Jaime Magalhães, André,
Foi uma bonita jogada do ataque portista, bom entendimento entre o Costa Adinov e o Jaime Magalhães, e depois o António Carlos a fazer o segundo do Porto. Semedo. Tony, acabado de entrar, Tony, na área. E a ganhar, pedia ele um pontapé de canto. O árbitro diz que não. Mais vaias para esta decisão de Marcos da Silva. O fiscal de linha também tinha levantado a bandeirola. O árbitro diz que é pontapé de baliza. Fica a ideia que terá acertado na decisão Marcos da Silva. A bola terá tabelado em Tony Terceiro. Fernando Couto. Rogério Pimenta para a marcação deste lançamento de linha lateral. João Pedro. O avançado que entrou também nesta segunda parte no Sporting de Braga. Eusébio. Para a direita para José Nuno Azevedo. Está lá a bandeirinha. Rodopiou e depois ficou com a bola sempre com ele e agora já a jogar o Porto. Costa Adinov a surgir muito bem. Vai rematar para o golo. Está lá Rui Correia a negá-lo. Mais uma boa jogada. Com Costa Adinov a aparecer no sítio certo e a encaminhar-se para a baliza. Sabe procurar o golo este avançado portista. E aí está outra vez. Costa Adinov. No curto espaço de 1 minuto, ou menos do que isso, o Porto a dispor de mais 2 situações. Este é o primeiro remate de Costa Adinov, depois de solicitado por bandeirinha. O avançado portista algo descontente por não ter marcado nenhum golo hoje. Ele que marcou contra a União de Luxemburgo e marcou também no último jogo que o Porto fez aqui em casa para o campeonato, frente aos Salgueiros, marcou 2 golos quando ressurgiu na segunda parte. Secretário. Aloísio. Está lá João Pedro. Aloísio sem pressas. Despacha a bola. O árbitro diz que o esférico saiu. É lançamento para o Sporting de Braga. 7 minutos para atingirmos os 90 regulamentares. Aliás, o lançamento para o Porto, já marcado. Vítor Bahia vai pontapear a bola para a frente para que o Porto possa construir mais uma jogada de ataque. Eusébio a cortar. Fernando Couto e António Carlos. Bandeirinha adiantado no terreno pela esquerda, combinando com o António Carlos. Fernando Couto para trás. Agora o remate, bem colocado por Bandeirinha. Agora sim Bandeirinha pôde utilizar o seu pé direito. Teve tempo para isso. A bola saiu por cima. Revemos agora o remate. A bola saiu por cima do travessão da baliza de Rui Correia. Já um sem número de vezes o Sporting de Braga dispôs de pontapés de baliza. Vimos há pouco um flash muito rápido do banco do Sporting de Braga. Estão conformados os brancarenses com esta derrota frente ao Futebol Clube do Porto. São equipas de campeonatos diferentes. O Sporting de Braga luta pela Europa, já o assumiram no início da temporada. O Futebol Clube do Porto joga para renovar o título nacional. Costa Adinov. Agora a puxar para trás, o remate do Semedo e outra vez Rui Correia a defender para a frente. Tentou encher o pé João Pinto. Era tanta à vontade que a bola até acabou por não ir ao encontro do pé de João Pinto. Ou se preferirem ao contrário. Eusébio foi ao chão, tentou ainda jogar. O árbitro manda seguir. Fernando Couto. A bola tabelou em João Pedro. Vemos o remate de Semedo de primeira, impecável. Muito bem também o Rui Correia. Agora o António Carlos a cruzar. E outra vez Rui Correia antecipando-se a toda a gente. Agora já começará a discutir com o Jorge Ferreira. Rui Correia e Jorge Ferreira, um deles talvez o melhor em campo do Sporting de Braga. Bandeirinha.
duas exibições muito convincentes de Jorge Ferreira e também de Rui Correia. Jaime Magalhães, o remate com o pé direito, à figura. De qualquer forma, Magalhães trabalhou bem a bola ali pelo miolo, já chutou 5 vezes à baliza. Agora outra vez o remate de Jaime Magalhães. Levava alguma força, mas a colocação não seria a melhor, foi em direção ao guarda-redes bracarense. 4 minutos para atingirmos os 90 regulamentares. O árbitro com certeza irá proceder a alguns descontos. Bandeirinha. Mas dizia há pouco que o Sporting de Braga veio aqui para tentar o melhor possível. É assim que normalmente as equipas mais pequenas jogam no terreno dos grandes, do Benfica e do Sporting. E o Sporting de Braga, que tão bem tinha jogado na Luz há 2 semanas, vai encerrar aqui o ciclo mais difícil que qualquer equipa tem de fazer no Campeonato Português, jogando sucessivamente com o Sporting, o Boa Vista, o Benfica e o Futebol Clube do Porto, ou seja, os 4 primeiros do campeonato da época passada. E quando terminar esse ciclo, esse inferno, como alguns clubes assim o apelidam, quando terminar esse ciclo, o Sporting de Braga, digo, terá 6 pontos conquistados em 7 jornadas, portanto uma média que se pode considerar bastante razoável, atendendo ao calendário do Sporting de Braga à 7ª jornada. O Braga, com 6 jornadas, tinha 6 pontos em 6 jogos, à média de 1 ponto por jogo. Mas um Braga que tem mais ambições, que se reforçou, que foi a equipa que mais se reforçou no defeso da época 92-93. Fez uma dúzia de aquisições do Sporting de Braga, todas elas jogadores que atuavam em clubes da primeira divisão e alguns que vieram do Brasil também. É um Braga renovado, este Braga 92-93, ainda e sempre à imagem de Vítor Manuel. Fernando Pires, Rogério Pimenta, Aloísio, João Pinto a perder. Agora bem, Eusébio a deixar passar para Fernando Pires, secretário no miolo. Outra vez Fernando Pires, a conseguirem segurar ali a bola, os homens de Braga, mas queriam mais do que isso, queriam chegar à baliza do Porto. Secretário agora pela esquerda. Desarmado, diz o árbitro Marques da Silva que houve falta de Fernando Couto sobre o secretário. Fica caído o número 8 do Sporting de Braga. Vamos agora rever o lance. Exato. Fernando Couto a entrar a pé juntos e a derrubar o secretário. Entra em campo o Dr. Romeu Maia e também o massagista José Mário de Almeida, equipa médica do Sporting de Braga. Lá está, é a 4ª falta cometida por Fernando Couto neste jogo. 1 minuto e meio para o final, ou pelo menos para atingirmos os 90 regulamentares. O sopro do apito final está, ou sairá da boca do árbitro, e ele é que manda no relógio, ele é que sabe os descontos que tem que fazer. Rui Correia, mais uma interrupção nesta partida. Alguns adeptos começam a abandonar o Estádio das Antas. O Porto continua 100% vencedor nos jogos em casa. Já aqui tinha ganho por 2-0, o mesmo resultado que agora se registra ao Passos de Ferreira, por 4-1 ao Salgueiros. Tinha ganho em Coimbra, jogando em casa emprestada ao Estoril Praia. E prepara-se para continuar na liderança do campeonato com 11 pontos ao cabo de 7 jornadas, ainda que o Benfica também lá possa chegar depois de jogar a partida que tem em atraso frente ao Passos de Ferreira. O Benfica está no 2º posto com 9 pontos a par do Belenenses. Fernando Pires. Ali um lance de algum perigo, a bola a passar em frente à defesa do Porto e depois, sem perder tempo, a cortar um defensor portista. Aí está Vítor Bahia. Não teve muito trabalho, mas sempre que interveio, fê-lo com segurança. Assistimos aqui, pelo menos hoje, à atuação de 2 dos melhores guarda-redes do futebol português. Aloísio com o peito, assim vai atrasar. Com o peito, com a cabeça ou com o joelho, este tipo de passos pode ser feito ao guarda-redes, desde que não haja intenção, ou seja, desde que o jogador não levante a bola propositadamente para atrasar ao guarda-redes. Semedo. Estamos já na queima do minuto final. João Pedro. Está lá o André. Apertado por André, João Pedro é obrigado a recuar. Jorge Ferreira. Estamos em período de descontos. Eusébio. Quase
Silêncio absoluto no estádio das Antas. Secretário. O Braga ainda a tentar chegar ao golo. Forbes, pela esquerda. Esteve tão só hoje o Forbes que muito pouco pôde fazer, ainda que tenha trabalhado muito. Fernando Pires, secretário. Fernando Pires, Forbes, agora bem. Ganhou o espaço para o remate e poderia ser o golo, mas não. A bola por cima. É nisto que Forbes é perigoso. Inesperadamente, arranca destes remates. Ainda ouvimos marcar um golo frente ao Boa Vista na última jornada do campeonato, na sexta jornada, e que belo golo ele fez. Agora tentou também chegar ao golo, desfeiteando o Vítor Bahia, mas acabou por não o conseguir. Está deslocado, sim senhor Tony. O árbitro a assinalar o adiantamento do número 16 do Futebol Clube do Porto. No momento do passe de bandeirinha, Tony já estava adiantado em relação à cortina defensiva do Braga. Marcos da Silva a mandar jogar. Estamos já com 1 minuto e meio de descontos. O Porto vence o Sporting de Braga por 2-0. Rogério Pimenta. João Pinto. Aloísio. A bola outra vez para Forbes. Tenta combinar com o secretário. Perdeu o secretário. Já Magalhães outra vez. É o Porto ainda a tentar. Por António, aliás, por Tony. Está Jorge Ferreira pela frente. Combina bem com Jaime Magalhães. Outra vez o espaço para o remate. Contra Jorge Ferreira. Fecharam ali muito bem Jorge Ferreira e King, os centrais do Braga. E o remate de Jaime Magalhães talvez tenha pecado por tardio. Ainda se joga nas Antas. João Pinto. Tem o apoio do Semedo. Prefere ir para a linha João Pinto e depois o cruzamento sem força contra Rogério Pimenta. E o árbitro a apitar, final da partida. 2 minutos e 40 de descontos. Termina o Futebol Clube do Porto 2, Sporting de Braga 0. Um triunfo justíssimo do Futebol Clube do Porto, pela forma como o Porto soube procurar o golo. O Porto, não tendo feito uma exibição deslumbrante, longe disso, acabou por saber gerir a vantagem. Marcou um golo em cada parte. 2 golos neste triunfo do Porto apontados de cabeça por 2 jogadores brasileiros. Aloísio, aos 15 minutos da primeira parte, fez 1-0. O Porto foi merecendo essa vantagem. Depois, um lance importante que marcou esta partida foi a expulsão aos 33 minutos de Sérgio, defesa central do Sporting de Braga, que vinha fechando ali a defesa do Braga. Foi expulso o Sérgio. O Braga a jogar com 10 praticamente rendeu-se, foi jogando como pôde e mais não pôde fazer. Acabou por sofrer um outro gol na segunda parte. Saem de cabeça erguida os jogadores de Braga, porque agora estão em 11º lugar após a 7ª jornada do campeonato com 6 pontos. O Futebol Clube do Porto continua líder com 11 pontos em 7 jornadas e podemos dizer que este jogo marcou o encerramento da jornada 7 do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. Para a história, o resultado: 2-0 venceu o Porto. Despeço-me em nome da equipa que trabalhou neste estádio das Antas, na transmissão TV2 Desporto. Tenha um resto de fim de semana feliz.